O Informante Restrito, o reduto da informação. Assine hoje a partir de R$ 9,90. A revolta robótica está acontecendo agora, não no futuro, agora. A era dos robôs meio que caiu sobre nós. Mas tudo bem, provavelmente não temos nada para temer. Você deve estar familiarizado com o T-800, ou o Exterminador dos filmes e shows de TV. É o derradeiro símbolo da revolta robótica. Mas apesar de apresentar um robô e uma IA super inteligente, o Exterminador não é de fato uma história sobre robôs. É, na verdade, só um recontar do Frankenstein, com um olhar no Holocausto nuclear. E Frankenstein é apenas um recontar do mito de Goblin, que antecede os robôs por alguns milhares de anos. É uma história sobre como as nossas criações podem enlouquecer e nos destruir se não formos cuidadosos. Mais tarde, quando começamos a aparecer com ideias sobre robôs, esses mitos eram um ajuste conveniente para os nossos medos sobre o progresso industrial e tecnológico. Mas agora, os verdadeiros robôs estão aqui, e não são em nada como esses monstros do nosso passado. Estamos entrando numa era onde os robôs estarão por todo o nosso redor e tocarão em todos os aspectos das nossas vidas. Robôs que fazem o nosso trabalho por nós e talvez roubem os nossos empregos. Robôs que nos transportam de um lugar para outro e mudam o modo como viajamos. Máquinas que são inteligentes ou mais inteligentes do que nós. Ou máquinas que cuidam de nós e formam um relacionamento conosco. Robôs que salvam as nossas vidas. E robôs que detêm o poder da vida e da morte sobre nós. Neste século, provavelmente estaremos construindo essa coisa altamente consequente, que é a primeira inteligência geral que será mais esperta do que os humanos. Isso envolve uma enorme responsabilidade. Esta é talvez a coisa mais importante que a nossa espécie já tenha feito neste planeta, dando à luz a este novo nível de intelecto.
Estamos diante de desafios enormes, desafios sem precedentes. Tentamos ver além do constante ciclo de notícias de todos os dias. E acho que 3 ameaças principais se apresentam como grandes ameaças para a própria civilização humana. Uma guerra nuclear, um colapso ecológico e uma ruptura tecnológica. Acho que a coisa mais importante para se saber sobreviver no século XXI é que os humanos agora são animais hackeáveis. Hackear um ser humano significa entendê-lo melhor do que ele ou ela entende-se a si mesmo, o que nunca foi possível antes na história numa escala em massa. Digo, numa escala individual, sim, a minha mãe, ao menos até certa idade, me conhecia melhor do que eu mesmo. E isso era bom, porque os interesses dela estavam alinhados com os meus. Mas depois de uma certa idade não é tão bom se sua mãe continuar a te conhecer melhor do que você conhece a si mesmo. Mas é muito pior quando é uma corporação ou um governo. Portanto, se isso cair nas mãos de um Stalin do século XXI, o resultado será o pior regime totalitário da história. E nós já temos um número de candidatos para a vaga do Stalin do século XXI. Assim, precisamos ser muito cuidadosos quanto a isso. O que quero dizer é que o Homo sapiens está agora obtendo tecnologias que podem nos destruir ou nos atualizar, mas que não nos deixarão como somos. A autoridade irá gradualmente mudar de nós para esses algoritmos das corporações ou governos que cada vez mais decidirá quase que tudo sobre a sua vida. Sua solicitação ao banco para obter um empréstimo é um algoritmo que decide. Sua aplicação para conseguir um emprego é um algoritmo. Até mesmo perguntas como o que estudar ou com quem se casar serão cada vez mais decididas por esses algoritmos. Para permanecer no jogo, você tem que conhecer melhor a si mesmo e também a fim de proteger a si mesmo de ser manipulado por essas forças externas. Cobrimos uma reunião que ocorreu paralela à reunião principal aqui na OTAN, chamada de OTAN Engajada, Inovando a Aliança. E notamos que é um certo empresário que chamou a nossa atenção. Um homem chamado Herman Narula, o CEO da Improbable Words, apoiado pelo saudita dono do banco SoftBank, com investimento de 502 milhões de dólares. Esse homem quer tornar a realidade virtual do espaço dos games e levar para o governo, para os militares e para a própria realidade em si. O senhor Narula finalmente deu a sua tão aguardada palestra, a qual mencionamos no começo da semana, e o nome da palestra foi Num Piscar de Olhos, EA Hipersônicos e a sua implicação para o futuro da guerra. Se o senhor Narula fosse apenas outro tecnocrata bem financiado, talvez não dessemos atenção quando ele fala sobre criar um multiverso, algo parecido com a Matrix, talvez até mesmo redefinindo a realidade como ela é. Herman, na verdade, tem muito suporte. Ele não apenas foi convidado a esta cúpula da OTAN engajada para falar com líderes mundiais, formadores de pensamento e políticos, como também tem um ex-general da OTAN na diretoria da Improbable como conselheiro, um homem chamado Christopher Harper. Ninguém imaginaria que o Sr. Narula mira nas estrelas quando se trata tanto de implementação de sua visão, que novamente é criar um multiverso onde os que estão desempregados, tristes e frustrados podem finalmente encontrar o antídoto para sua depressão na realidade virtual. Temos a assumir que o Sr. Narula está bem perto de conseguir isso e tentará fazer isso através da aliança da OTAN. E tem aqui um clipe de uma apresentação que o Sr. Narula deu na conferência da OTAN engajada na quinta-feira, e quero que você ouça especificamente pela definição de realidade dele e como ele acredita que a OTAN fará isso acontecer. O princípio básico de se tomar decisões precisas chegando a um consenso e entendendo a situação tem sido usado com grande efeito por governos e organizações militares por décadas e décadas. Acho que o problema que agora temos é que temos 3 demônios novos e únicos que precisam ser encarados. Eles meio que englobam muitos dos desafios e problemas que enfrentamos no mundo moderno, quer sejam as mudanças climáticas, segurança ou guerra híbrida. E esses problemas são muito diretos: complexidade, velocidade e confiança. E em particular a complexidade, sabe? Porque estamos afogados em informação, afogados em multidomínios complexos, problemas multimodais. Os problemas não estão nas suas caixas. Eles tendem a sair
e infectar uns aos outros. As mudanças climáticas impactam a segurança, assim como a imigração impacta todas as coisas. E há tantos diferentes sistemas interconectados que precisamos lidar no mundo moderno de agora, que uma das consequências disso são, de fato, as consequências não intencionais. O que em muitos casos podem impactar o mundo de maneiras que ninguém nunca previu, pelo fato de quão rápido e conectado o mundo se tornou. Então, o que fazemos? Como criamos um modelo melhor para a tomada de decisões no mundo em que essas situações existem? E acho que uma das ideias-chave mais importantes para se lembrar é que a tecnologia nunca resolverá esse problema, a menos que encontremos uma maneira para argumentar e melhorar a tomada de decisões humanas. Há coisas que a IA pode fazer muito bem, e uma delas é encontrar padrões. O que a IA é muito boa no mundo moderno é nos ajudar a entender como peneirar a informação e tornar isso disponível para a tomada de decisões humanas de maneira útil. E vejo um grande futuro e uma grande parte em tudo o que falarei hoje. Na tua mente, pense no valor da IA como a conhecemos hoje, como ferramenta que capacita tudo isso. Mas para além da IA, eu gostaria de reintroduzir alguns de vocês para um outro conceito, que é o conceito dos modelos. Todos vocês já encontraram isso em formas diferentes, quando crianças brincando com brinquedos simples e ferramentas, ou até mesmo no contexto de simulação de larga escala em áreas como o tempo. Porém, os modelos são muito profundos e poderosos. Eles são maneiras de criarmos representações do mundo real que podem dar aos seres humanos uma intuição sobre como o mundo real opera. Os modelos estão aí realmente para se brincar com eles, para serem experimentados, para criar e promover insights. Eles são usados no contexto militar hoje, num contexto muito simplista, dizem alguns, e literalmente modelagem de papel ainda é uma ferramenta importante, usada por muitas instituições para se fazer preparações importantes e planos. Mas agora estamos num mundo onde podemos fazer muito mais do que isso. Podemos fazer uma realidade aumentada de modos profundos. E isso porque estamos vivendo numa área de computação distribuída. Para os que não sabem, computação distribuída é a ideia de que podemos fazer aplicações massivas por juntar milhares ou centenas de milhares de máquinas e uma enorme quantidade de poder de computação. E combinar isso com IA e técnicas de modelagem significa que podemos começar a recriar o mundo real. E podemos começar a criar modelos profundos no mundo, tendo habilidade, além disso, do que vivemos anteriormente. E isso já está acontecendo. De fato, bilhões de pessoas já estão envolvidas com tecnologias como essas. Estão se divertindo com isso, jogando videogames. Reunindo isso tudo, o que eu prescreveria como ideia-chave sobre como isso pode mudar as ideias é imaginar um mundo onde podemos participar de um ensaio conectados perpetuamente. Imagine se pudéssemos representar e recriar o mundo numa escala realista e ter centenas de milhares de indivíduos interagindo dentro desse mundo, planejando, praticando e tentando cenários antes mesmo de serem argumentados ou usados no mundo real. Isso seria uma mudança radical no mundo como pensamos, como tomamos decisões, e criaria experiência de eventos que não aconteceram. E criaria habilidade para nós brincarmos com as nossas premissas, tentar coisas que não tentamos no mundo real ou que não poderíamos tentar no mundo real. E a tecnologia que faria tudo isso não está a milhas de distância. Ela existe agora mesmo, está aqui, agora. E isso não é ficção científica, não está há milhares de anos no futuro. Alguns regimes já começaram a construir esses sistemas totalitários de vigilância agora mesmo. Nós temos 10 ou 20 anos para fazer algo sobre isso. Se tomarmos decisões erradas, talvez não haja retorno. Uma vez que você estabeleça um tipo de ditadura digital que possui este tipo de conhecimento sobre todo mundo, não há absolutamente como destruir o sistema a partir de dentro. Isso é extremamente perigoso porque, se entrarmos numa situação de corrida de armas com a IA, com a genética e a biotecnologia, é quase garantido o pior resultado, porque não importa sobre qual cenário distópico pensemos, não importa sobre qual desenvolvimento tecnológico perigoso você pense, numa situação de corrida armamentícia, o pensamento seria:
Não queremos fazer isso, mas os chineses estão fazendo, ou os iranianos estão fazendo, ou os israelitas estão fazendo, e não podemos ficar para trás. Então, mesmo que seja perigoso, faremos primeiro. Nossa realidade atual é a de que o mundo jaz no liminar de uma nova guerra mundial. Não é algo que queremos e, como embaixadores da paz, é algo que pregamos contra, tentando convencer esses de que o amor por Cristo ultrapassa o amor pela guerra. Mas, como sabemos, os militaristas estão no seu curso, tendo a propensão de começar de fato uma guerra com a China, que é o crescente poder do Oriente. Como você já viu aqui hoje, que seja o CEO da Imperable Herman Narula tentando criar uma Matrix multiverso com a OTAN, ou seja, a criação de deepfakes e combate contra isso. Esses são os vitoriosos. Aqueles que definem palavras, termos, frases e até mesmo inimigos. São eles que decidem o que é real e o que é falso. E como vimos aqui, a própria OTAN, uma aliança criada para lutar contra os soviéticos, que aplicou a estratégia de contenção para manter o comunismo distante, estão agora voltando suas visões para um novo mundo, um mundo de guerra digital. Nós não temos as ideias da perspectiva para se lidar realmente com os poderes que estamos obtendo. O acordo básico entre filósofos e políticos sempre foi o de que os filósofos possuem essas ideias elegantes sobre como mudar o mundo, mudar a humanidade. E os políticos vêm e dizem, bem, não temos os meios para concretizar suas ideias, sentimos muito. Mas agora a situação é oposta. Em breve, os políticos terão em suas mãos a tecnologia para se criar o céu ou o inferno. E os filósofos estão tendo dificuldades conceitualizando o novo céu ou o novo inferno rápido o suficiente. Estas questões estão agora migrando do departamento da filosofia para o departamento da engenharia. Eu sou Nick Bostrom, professor da Universidade de Oxford, onde sou diretor do Instituto do Futuro da Humanidade. Temos essa noção do que é inteligente e do que não é, onde eu acho que na verdade existe uma grande quantidade de espaço acima de nós, entre o nosso nível de inteligência e Deus. E uma vez que chegamos ao além do humano, então temos este ciclo constante onde os cérebros fazem a pesquisa da IA, se tornarão eles mesmos IA. Portanto, eu acho que há uma chance significativa de que teremos uma explosão de inteligência. Assim então, num curto período de tempo, iremos de algo que estava apenas moderadamente afetando o mundo para algo que transformará o mundo completamente.